Fala, carequetes e carequetes! Começa agora mais um vídeo do Calvenson. E hoje ele tá de volta, o queixudo mais esquisito, ou talvez eu deva dizer o esquisito mais queixudo da literatura mundial, H.P. Lovecraft. E o vídeo de hoje é a continuação de um vídeo clássico do canal, onde o Calvão aqui aborda as supostas profecias do Queixão. Você sabe, não que ele fosse um profeta ou algo do tipo, mas tem muitas coisas nos contos dele que foram escritas na década de 20, 30 e à medida que a ciência vai avançando, elas vão se mostrando estranhamente reais. E no primeiro vídeo eu falei sobre o Necronomicon ser um livro real, sobre algumas entidades criadas por ele talvez terem sido inspiradas pelo gnosticismo, de que ele previu a descoberta do misterioso planeta X e até que o barulho dos roncos do grande Cthulhu foram ouvidos por um submarino, pertinho de onde o Lovecraft disse que está a cidade submersa de Hyane. Fica a seu critério como pronunciar as maluquices que ele inventou. Já o vídeo de hoje vai ter cidades na Antártida, polvos alienígenas, seres de dimensões invisíveis e cores fora do espectro. Então te prepara que se tu não ficar louco com tudo isso, com certeza a quantidade de vezes que eu vou falar queixão nesse vídeo vai te deixar. Vai! E nessa loucura, que diz essa loucura, vou negando essa loucura, desfazendo essa loucura. Polvos são ETs? Em O Chamado de Cthulhu, Lovecraft nos apresenta sua mais famosa criação, um ser gigantesco, verde, gelatinoso, com um corpo levemente humanoide, mas com garras e asas de dragão e a cabeça de um polvo. O nosso querido Getúlio. Fica aqui, Cthulhu, não cai não. Getúlio. Que tá meio morto, meio dormindo na cidade submersa de R'lyeh, mas fica influenciando e chamando pessoas através dos sonhos ao redor do globo. E se você quiser saber detalhes sobre a mitologia criada pelo Lovecraft, ou tem preguiça de ler os contos e quer saber logo do que se trata, eu tenho toda uma playlist sobre o Queixão. O último que eu lancei, inclusive, é sobre o que eu considero os 5 melhores contos dele, então depois dá uma olhada lá. Só se liga que eu tô dando bastante spoiler nesse vídeo, hein? E no episódio de hoje, Frieza mata Goku e põe Gohan pra mamar. E tua mina tá nesse exato momento com seu melhor amigo no shopping te traindo. Já no conto Nas Montanhas da Loucura, é dito que Cthulhu veio para a Terra no passado remoto mesmo, antes dos dinossauros. E ele teria vindo com a sua prole das estrelas, as chamadas Star Spawn. Spawn é um termo que não tem uma tradução muito direta no português, por isso até o nome do super-herói Spawn não foi traduzido aqui. Aliás, o Careca também tem um vídeo falando sobre Spawn, beleza? Dá uma olhada lá depois. Chega de piadas, chega de risadas. Olha só, parece que você tá bem chateadinho. Porra, como eu odeio palhaços. Spawn geralmente é traduzido como cria, algo que brota de alguma coisa. Então as Star Spawn são as crias de Cthulhu, os filhotinhos dele que vieram das estrelas junto com ele. O Lovecraft não entra em detalhes sobre como seriam essas crias das estrelas, mas pela lógica a gente imagina que seriam versões menores do Cthulhu, provavelmente de tamanho e formas mais humanas. Pelo menos é assim que a maioria dos artistas representam eles, embora alguns poucos representem um pouco diferente. A questão é que se o Cthulhu tem uma cabeça de polvo, veio para a Terra num passado remoto com seus filhotes e vive numa cidade afundada no oceano, será que os polvos não seriam de fato filhotes dele? Esse cara é xarope. Eu sempre achei o polvo um bicho bem esquisito. Mesmo antes de conhecer Lovecraft eu pensava, pô mano, esse bicho não é daqui. Porque se tu pega a estrutura de quase todo bicho na Terra, vai ter uma cabeça, um tronco e 4 patas, geralmente 2 de cada lado. Ok, tem variações, peixe não tem pata, mas geralmente tem as nadadeirinhas, inseto tem 6 patas e tal. Mas de um modo geral, quase toda a ordem de animais tem uma cabeça, um tronco e membros em ambos os lados do corpo. Mas não o polvo não.
O polvo é só uma cabeça com tentáculos, não tem separação entre cabeça e tronco. O bicho não tem esqueleto, ele se espreme por buracos muito menores que ele tem 3 corações, tem sangue azul e é inteligente pra cacete. Tem vídeo até de polvo abrindo pote de vidro, cara. Não contente de ser tão esquisito assim, esse troço escroto do fundo do mar ainda tem umas armas de defesas bizarras. 1. Ele joga tinta preta pegajosa na sua cara. E 2. Ele simplesmente troca de cor. Ah, mas o camaleão também troca, mas não é igual o polvo não, cara. Polvo troca de cor e de padrão de pintura. Tem polvo que fica piscando como se fosse lâmpada, brother. Agora olha que engraçado, o polvo mais antigo que se tem notícia é de aproximadamente 330 milhões de anos atrás. Isso data do período geológico conhecido como Carbonífero. Agora adivinha quando que o Lovecraft fala que Cthulhu e sua prole das estrelas chegaram à Terra? Por volta de 335 milhões de anos. Ah, careca, mas ele pode ter falado isso justamente para dar a entender que os polvos são filhotes do Cthulhu. Pode ser, mas esse polvo mais antigo só foi descoberto em 1988, enquanto que o chamado de Cthulhu é de 1927. E eu não sei bem qual era o conhecimento que se tinha sobre polvos na década de 20, mas eu acredito que não deveria ser muito profundo, já que os submarinos e as roupas de mergulho não eram tão avançadas como elas são agora. Se tiver algum biólogo que possa falar sobre isso aí nos comentários, conta pra gente, beleza? A questão é que eu não tô sozinho nessa de achar que os polvos são ETs que estão perdidos aqui na Terra, não. Recentemente saiu uma teoria que literalmente fala isso. Para os pesquisadores, os polvos seriam lulas que foram infectados com bactérias de origem extraterrestre, provavelmente vindos de meteoros caídos aqui. Outros cientistas até falam que os próprios ovos, tanto das lulas quanto dos polvos, poderiam ter vindo congelados em um cometa. E é desnecessário dizer que essa pesquisa foi ridicularizada pelos outros cientistas, o que é muito engraçado, porque hoje a moda do momento é dizer que a ciência é sagrada, que se você não acredita 100% em um estudo científico, você é um negacionista. Mas quando convém, você pode simplesmente dizer que um estudo científico não vale de nada e pode ridicularizar ele. Mas de qualquer forma, a simples possibilidade disso ser verdade e provável pela ciência e já deixa as maluquices que o Queixão escreveu muito melhores. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só escrever polvos são alienígenas no Google e logo de cara aparece a pesquisa. Ai, mano, corre que o bicho tá puto, mano! E já que a gente está falando de Nas Montanhas da Loucura, um conto que fala de uma cidade alienígena no meio da Antártida, nós vamos agora falar da possível existência de cidades ocultas no continente gelado. No vídeo sobre os 5 melhores contos do Queixão, eu disse que os NASA pesquisaram a Antártida um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Isso é real mesmo, é história. Obviamente a versão oficial é de que eles foram buscar óleo de baleia, algo que eles eram forçados a importar da Noruega e queriam conseguir por conta própria. Sem contar que a Antártida sempre foi considerada um ponto estratégico, porque como ela é um círculo que fica na parte de baixo do planeta, ela dá acesso fácil a todos os oceanos e continentes. Mas isso é a versão oficial, né? A gente sabe que os NASA curtiam umas mandinga, umas feitiçaria, uns balacobaco. Sim, o partido NASA tinha relações diretas com a sociedade ocultista chamada Thule. E eles acreditavam muito em teorias antropológicas, ou supostamente antropológicas, sobre continentes perdidos como Hiperbórea ou Atlântida. Eu até falei um pouco disso no meu vídeo sobre a teosofia, que foi um movimento esotérico que influenciou muitas dessas teorias seguidas pelos NASA. Embora ela mesma não tenha nada de NASA, ok? A gente tem que deixar isso bem claro. Tem um outro vídeo onde eu falo sobre a aparência de Jesus, que eu também falo bastante dos NASA. Sim, eu falo de Jesus e NASA no mesmo vídeo, mas vê lá que tu vai entender essa conexão. É, tá bom. Mas então, é sabido que dentro do partido NASA existia sim muito interesse em teorias, locais e até objetos esotéricos. Obviamente que muita coisa que chega até nós é influenciada pela ficção e tal. Por exemplo, Hellboy foi um demônio que foi trazido para a Terra através de um ritual NASA.
Existe outra teoria que diz que os nazis estudavam as Vimanas indianas, as naves voadoras dos mitos hindus como o Mahabharata e o Ramayana, e que seriam muito semelhantes ao que hoje a gente conhece como discos voadores. Dizem até que eles chegaram a construir protótipos de discos. Coincidência ou não, os primeiros OVNIs, discos voadores, começaram a ser vistos na década de 50, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Mas o que isso tem a ver com Lovecraft, careca? O que tem a ver é que o Queixão era racista e até elogiava o Bigoda. Mentira. Quer dizer, isso é verdade sim, mas não é por causa disso que esse assunto tá no vídeo. Esse assunto tá no vídeo porque uma das muitas teorias da conspiração sobre os nazis tentarem estabelecer bases na Antártida é que talvez eles estivessem procurando alguma cidade ou entrada para algum local perdido. Na verdade, não existe uma única teoria, e sim uma coleção de conexões esparsas, como por exemplo uma montanha que parece muito, mas muito uma pirâmide. Outra teoria muito conhecida é a da Terra Oca. Ela diz que a Terra na verdade seria oca. Jura? Meu pai não sabia dessa. E que haveria um mundo no interior dela com outro sol e o cacete. Essa teoria foi muito famosa nos anos 50 e 60, mas ganhou novo fôlego graças aos filmes novos do Godzilla e King Kong. E uma das entradas para esse mundo dentro do mundo, digamos assim, seria justamente na Antártida. Mas também, como eu disse, no conto Nas Montanhas da Loucura, Lovecraft fala de uma cidade de seres que existiram antes da humanidade, que existe atrás de uma suposta cordilheira na Antártida. Só que isso foi escrito no final dos anos 30, e logo depois os nazis tentaram estabelecer uma base lá. E sabe o que é mais estranho? Existem regras rigorosíssimas para você visitar a Antártida. Você não pode fazer um monte de coisa se você for lá. Não pode sair de perto da expedição, tem vários locais que são restritos. Obviamente que para tudo isso tem uma explicação lógica e racional. Ou é para preservar a vida animal, ou para evitar prejudicar o ambiente, ou para você mesmo não se perder e morrer congelado. Mas sabendo de todas essas teorias, de supostas pirâmides, bases NASA, entradas de terra oca e ruínas de cidades alienígenas, restringir as pessoas de chegar em certos pontos da Antártida deixa tudo muito suspeito. Só besteira. Seres de dimensões invisíveis. Um dos filmes baseados em Lovecraft mais famosos que existe é o Do Além. Esse conto é um dos menos conhecidos do Queixão, mas é um dos mais interessantes, justamente porque ele tem uma base, pelo menos uma infimazinha base científica real. Sei. E o conto é tão curto que só a introdução do filme é baseada no conto, o resto é tudo invenção mesmo. Basicamente, o conto é a história de dois cientistas que montam uma máquina que emite vibrações que estimula a glândula pineal. A glândula pineal é um pontinho do tamanho de uma ervilha que nós temos bem no meio do cérebro e ela é responsável pela regulação dos ciclos vitais do organismo, como o sono e a sexualidade. Sabe aquela história de que se a luz estiver acesa ou se estiver de dia você tem dificuldade de dormir? Só se for vocês, porque o careca aqui adora puxar um ronquinho depois do almoço. Vai trabalhar, seu vagabundo! Mas isso acontece porque a glândula pineal é sensível à luz. E por isso também ela é considerada por muitos cultos esotéricos como um meio de contato com o mundo espiritual, o terceiro olho, ou o olho que tudo vê. Então, no conto do Além, os cientistas usam a máquina para estimular a glândula pineal deles e eles conseguem ver dimensões que estariam além das nossas. Só que essas dimensões seriam habitadas por seres estranhos, como sempre, afinal é um conto de Lovecraft. Esses seres que vivem nas outras dimensões seriam tipo umas águas vivas, que assim como os povos, com certeza também não devem ser desse planeta, né? O problema é que quando você sintoniza com essa frequência e vê esses seres, eles também podem te ver. E aí um dos cientistas é morto com a cabeça devorada por um metroidão bizarro do cacete, enquanto o outro destrói a máquina e sai correndo desesperadamente da casa. E o mais bizarro desse conto é saber que esses bichos estão em volta da gente o tempo todo. Eles só não atacam a gente porque do mesmo jeito que a gente não os vê, eles também não nos veem. E qualquer pessoa que já tenha pesquisado um pouco sobre a teoria das cordas ou física quântica em geral, já deve ter esbarrado com o conceito de dimensões paralelas. Quer dizer, nenhum cientista fala que existem águas vivas assassinas voando do nosso lado em uma dimensão paralela. Mas matematicamente, pelo menos em teoria, dimensões que existem no mesmo espaço que a nossa, mas em vibrações diferentes, são reais. Isso é ciência.
Só que pelo menos por enquanto é tudo teoria. Pelo menos até um filho da mãe conseguir criar uma máquina que nos permita realmente ver. Aí se escondido lá tiver uma porra de uma água-viva cheia de dentes esperando pra te devorar, o queixão vai estar lá do outro mundo dizendo: eu avisei. Ai, me enrolou todo, Bato. Me salva desse filho da puta, me enrolou. Eu tô fudido agora. Tu vai comer meu cu. Me solta da merda. E para fechar o vídeo, mas ainda num tema muito parecido com esse, nós vamos falar agora de cores fora do espectro. Talvez o melhor ou menos pior filme baseado em Lovecraft é A Cor que Caiu do Espaço, com o Nicolas Cage. Não só esse filme teve um bom investimento e por isso tem efeitos razoáveis, coisa que você dificilmente vê em um filme sobre Lovecraft, ele também é bem fiel ao conto original, apenas transpondo a história para os dias atuais. A Cor que Caiu do Espaço, ou do Céu, como em algumas traduções acontece, conta sobre um meteorito ou forma de vida, porque isso não fica muito claro, que cai no poço de uma fazenda. E aí, lentamente, ele vai infectando, alterando não só a vida vegetal e animal em volta, como também a família que mora lá. E o aspecto mais interessante do conto é que esse objeto, seja lá o que for, emite uma fumaça ou uma energia de uma cor fora do espectro. Nós humanos só conseguimos ver uma pequena fração da luz. A luz se manifesta na forma de vibrações e os nossos olhos só conseguem ver um pedacinho dela que consiste nas 7 cores do espectro. Sim, tudo que nós vemos está dentro dessas 7 frequências. Se você vê uma maçã vermelha, é porque ela reflete a frequência equivalente ao vermelho. Se você vê azul, é porque ela reflete a vibração do tom azul, e assim vai. E aí o troço teria uma cor fora do espectro. E isso é muito interessante, porque te faz imaginar como é que seria uma cor fora das 7 que existem. E não adianta pensar num verde acinzentado, num amarelo meio azulado, porque isso seria só uma mistura das outras 7. Teria que ser uma cor totalmente diferente das 7. O Lovecraft fala muito dessas coisas, de geometria não euclidiana. A porta da tumba de Cthulhu, em Hilea, por exemplo, era num ângulo tão bizarro que os marinheiros não sabiam se ela estava subindo ou descendo, entendeu? Deve ser tipo aquelas portas conceituais chinesas que tu vê no Instagram, tá ligado? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, esse cara alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum... Já no conto Os Sonhos na Casa da Bruxa, ele fala de desenhos na parede que não são nem retas nem curvas. Porra, como é que um troço não é nem reto nem curvo? Não sei. E a cor fora do espaço é uma cor que a família via, mas não conseguia descrever. Biologicamente, isso na verdade é impossível, porque a gente só vê 7 cores porque os nossos olhos são construídos pra gente ver só 7 cores. Então uma cor fora do espectro seria invisível pra gente. Tem até teorias que dizem que na verdade o branco são cores que estão fora do espectro. Porque de fato, em termos de visão, o branco é de fato uma cor, mas ele não está dentro das 7. Mas, em geral, o que é ultravioleta, ou seja, está acima do violeta, e o que está abaixo do vermelho, ou seja, infravermelho, é invisível sim. E o meu cérebro também fez boom quando eu descobri o sentido desses termos. Ou seja, a luz do sol provavelmente é uma cor fora do espectro. Quando você passava uma música de um celular para outro usando o infravermelho, você está perdendo de ver um lindo tom de scribbles, chifúrmio, ou seja lá qual o nome dessa cor. Uma quê? Chiforímpula. Só que tem bichos na Terra que veem essas cores. A abelha vê ultravioleta. E tem aquele safado do camarão mantis, o camarão louva-a-Deus, que ficou famoso por supostamente ele poder ver 16 ferrando cores. Enquanto os nossos olhos só têm 3 tipos de células receptoras de luz, uma vermelha, uma azul e uma verde, o filho da mãe tem 12. Agora, pra que um filho da mãe de um camarão precisa disso? Ele lê Lovecraft por acaso? Não, né? Mas na verdade os cientistas falam que esse camarão talvez veja até menos cores do que a gente. Porque apesar dele ter esses olhos bolados, o cérebro dele não é tão eficiente em processar a informação como o nosso. Ele seria tipo um computador com uma placona de vídeo foda e um processador que não consegue renderizar nem a metade do que a placa oferece.
Mas imagina se um dia a genética ou a cibernética conseguir simular a visão desse bicho, ou até mesmo substituir nossos olhos e cérebros por versões artificiais dos olhos desse camarada. A gente vai poder ver Scribbles, Chinfurmio, Campline, Bijudia, todas essas cores que a gente não imagina, mas que estão por aí. É uma xolofômpila. Como o quê? E no filme, careca, como é que eles representam essa cor? Pois é, isso foi bem broxante, porque em vez de fazer um bagulho meio cinza amarelado, um negócio verde, azul, maré, vermelho, ou até explorar o índigo, que é uma cor que é difícil de se dizer se é roxo ou azul, eles me botaram um rosa, que no meu tempo de criança era chamado rosa choque, mas hoje acho que chamam de pink, um rosa bem aceso mesmo. E aí tu entende por que tem tão pouco filme bom de Lovecraft? São os bagulhos muito difíceis de se adaptar de uma maneira legal. E é isso, pessoal. Carequinha vai ficando por aqui, mas qualquer dia ele volta acompanhado do queixão de novo. E tu contou quantas vezes o Careca falou queixão nesse vídeo? Quem acertar nos comentários ganha um peru do Wolverine, hein? No mais, beijo nas crianças e tchau! Eu sei que te amo, chega de loucura, de negar essa loucura. Eu te quero mais que tudo,